Você já viu o reino de Deus? Jesus nos disse em João no capítulo 3 que nós, para vermos o reino de Deus, era necessário que nós nascêssemos de novo. Ou seja, era necessário que um velho homem que habita em nós, ele simplesmente deixasse de existir devagarzinho, para que um novo homem pudesse nascer a partir daí. Isso é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Ou seja, quando Deus, em toda a sua soberania, em toda a sua vontade, ele simplesmente arranca do homem esse velho homem e então coloca dentro do homem um novo homem. Fica aqui comigo no vídeo que nos próximos minutos nós vamos falar um pouco sobre esse tema, o velho e o novo homem. Roda aí a nossa vinheta. Fala família, todos vocês aí da tenda que amam a presença de Deus. Eu me chamo Lucas AR e estou aqui hoje para falar com você novamente sobre este livro. Nós estamos numa série de vídeos aí falando sobre esse livro Nascidos de Novo e hoje nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 2. O título do capítulo 2 é O Velho e o Novo Homem. Se você ainda não tem um livro como esse, eu queria muito que você me procurasse. Se você tiver interesse de você adquirir o livro, pode comentar aí embaixo, me procurar nas redes sociais para eu tentar te ajudar a adquirir um livro como esse, tá bom? Pois bem, para nós entendermos melhor aqui o que significa o velho e o novo homem, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia comigo em Efésios no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 22 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Olha só, antes de nós falarmos diretamente do que o Paulo está dizendo aqui no texto de Efésios, eu quero te falar de dois conceitos que vão nos ajudar a entender esse texto. O primeiro conceito bíblico é que todo homem já nasce morto em seus pecados. Ora, como assim, Lucas? Eu já nasci morto nos meus pecados? Isso não faz sentido nenhum. Olha eu que vivi da Silva, né? É mais ou menos, não é muito bem assim. Na verdade, o que a Bíblia está nos ensinando, por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, é que todo homem ele já nasce morto em seus pecados. Mas ela não está falando do morto na sua estrutura física e humana. Não está falando do nosso corpo, está falando do nosso espírito. Ou seja, todo ser humano já nasce espiritualmente morto a partir dos seus pecados. Por isso a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 28, que o salário do pecado é a morte. Você consegue entender? Por exemplo, o Davi, ele também disse lá no Salmo 51, que em pecado o concebeu a sua mãe. Cara, olha que interessante. A palavra conceber aqui é o exato momento em que o espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe, eles se uniram. E, lá, surgiu um embrião a partir daí. A partir do momento em que o embrião é formado, a Bíblia está dizendo que este embrião já está em pecado. E por isso, espiritualmente, ele já nasce morto. Você vai me dizer assim, ora, Lucas, mas um embrião não fez nada de errado. Ele não pode ter cometido nenhum pecado. Mas o pecado não é somente os comportamentos que nós desenvolvemos ao longo da vida que são errados. Isso também é pecado. É claro que a Bíblia também diz que isso é pecado. Mas o pecado é um estado espiritual. Ou seja, o pecado é o fato de todos nós, por estarmos longe, distantes da presença de Deus, estamos mortos em pecados espiritualmente. Bom, o segundo conceito que eu preciso te explicar aqui antes de nós voltarmos para o texto do apóstolo Paulo em Efésios 4 é que se por um lado, o primeiro conceito é que todos os homens já nascem mortos em seus pecados, por outro lado, todos os homens precisam então de um novo nascimento. Quero dizer com isso que todo homem precisa nascer de novo, precisa ser avivado. Todo homem precisa receber de Deus vida no Espírito. Por isso que aqui no nosso livro nós temos o título Nascido de Novo, mas você vai ver aqui na lateral que em vermelho está escrito avivamento, porque nós consideramos que quando o homem nasce de novo, ele está passando por um avivamento, ou seja, ele está recebendo vida de novo. Agora o que significa isso, né? É mais ou menos o que Jesus disse lá para o Nicodemos, no capítulo 3 do livro de João, quando Nicodemos procura Jesus e Jesus disse assim, Nicodemos, para que você veja o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. O que Jesus estava dizendo não era que Nicodemos precisava voltar para a barriga da sua mãe para que ele pudesse nascer de novo, como Nicodemos havia entendido. Jesus estava dizendo assim, ora, Nicodemos, você está morto em seus pecados, você precisa de uma intervenção divina, você precisa ser vivificado no Espírito, então você precisa nascer de novo, ou seja, você precisa deixar o velho homem de lado, e então um novo homem vai surgir a partir daí.
Agora que você já entendeu esses dois conceitos básicos, a gente pode agora voltar para o texto do Paulo. Quando Paulo está dizendo que nós precisamos nos despir de um velho homem e nos vestirmos de um novo homem que foi feito para ser a imagem de Deus. Cara, olha a linguagem do Paulo, né? Ele está falando como se fosse uma roupa, né? Que você tem que tirar, despir-se de uma roupa de um velho homem. Então você vai se revestir da roupa de um novo homem. Agora vai ficar bem fácil de você entender, porque o velho homem nada mais é do que a roupagem que você veste antes de você ter sido avivado. Ou seja, no período em que você vivia longe de Deus, no período que você vivia afastado da sua presença, morto em delitos e pecados espiritualmente. Esse período, a maneira que você pensava, o estilo de vida que você levava, isso é o que o Paulo está chamando de velho homem. É o que ele está falando que nós precisamos nos despir, tirar essa roupagem. Por outro lado, se despir-se do velho homem é abandonar a maneira antiga de viver, então revestir-se de um novo homem nada mais é do que começar a vestir roupas que tem a ver com a nossa nova estrutura de vida, tem a ver com o Espírito de Deus, tem a ver com a vontade de Deus. Agora nós vamos começar a vestir as roupas que Deus nos deu, as roupas que fazem parte da vida que agrada ao Senhor, uma vida de fé, uma vida de obediência de acordo com a sua palavra. Agora preste atenção em uma curiosidade muito interessante. A maioria das pessoas tem dificuldade em entender essa questão do velho e do novo homem, porque elas estão pensando na palavra novo e velho a partir da sua cultura. O que eu quero dizer com isso? Na nossa cultura, a palavra novo e velho, elas estão ligadas a um exemplo mais ou menos assim. Você comprou um celular novo e aí você usa ele durante um tempo até que ele fique velho. E aí você troca de celular, você deixa o velho de lado e adquire um novo. Ou seja, você está adquirindo um outro celular. E você entende? Por exemplo, a roupa que você usa. Você compra roupas e elas vão ficando velhas e na medida em que ela vai ficando velha, você precisa comprar uma roupa nova. Ou seja, uma outra roupa. Você abandona a velha e adquire uma nova, uma outra. Mas na cultura bíblica não é assim que funciona. Na maioria das vezes, quando a Bíblia está falando de algo novo, está falando da mesma coisa, só que restaurada, só que transformada, só que melhorada. Então, por exemplo, a Bíblia fala do Velho e do Novo Testamento. O Velho Testamento não é um testamento ultrapassado que nós temos que jogar fora e ele já não nos serve mais, então Deus colocou para nós o Novo Testamento. Não. O Velho Testamento é o mesmo do Novo, só que transformado, só que novo, só que numa outra perspectiva. Um outro exemplo é em João capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho. Ele não pega aquela água lá, joga fora e cria um novo vinho. Ele pega a mesma água, aquela água velha, então ele transforma a natureza daquela água em algo que é novo, então passa a ser um vinho novo. Isso acontece comigo e com você. Isso acontece com todos aqueles que nasceram de novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que nós nos tornamos uma nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás e agora tudo está se fazendo novo. Ou seja, como assim eu me tornei uma nova criatura? Eu ainda tenho o mesmo corpo, eu ainda tenho a mesma voz, eu ainda tenho a mesma família, por exemplo. Isso continua na mesma estrutura antiga, só que o que muda é o espírito. Eu continuo o mesmo, só que agora eu sou novo. Eu sou um novo homem, eu tenho novos hábitos, eu tenho um novo espírito e por aí vai. Agora, o que eu vou fazer então, uma vez que eu me tornei um novo homem? Eu estava me lembrando esses dias de ver um pastor contando que a sua filha estava numa crise muito forte, porque ela não conseguia amar o irmão. Ela estava brigando demais com o irmãozinho dela, e ela falava para os pais assim, eu até quero amar ele, eu até quero dar certo com ele, eu até quero não brigar com ele, mas eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Então o pai dessa menininha virou para ela e falou assim, eu já sei o que está acontecendo com você, filha. Você precisa nascer de novo. Você precisa se tornar uma nova pessoa. E aí aquela criança ainda muito novinha, o pai dela conta, né, que ela começou a chorar e diz assim, mas o que eu vou fazer com as minhas roupas antigas, né? O que eu vou fazer com os meus amigos no colégio? Eu vou chegar lá e eles não vão me conhecer mais. Em que família eu vou morar? Porque as pessoas geralmente pensam que o novo quer dizer deixar o velho para trás. E é mais ou menos isso. O que o pai daquela criança estava dizendo é que ela, a partir daquele momento, se ela entregasse a vida dela para Jesus, Jesus ia dar um novo
novo espírito para ela. E agora ele ia deixando gradativamente os velhos hábitos para trás, ele ia deixando gradativamente as coisas antigas para trás, a mentalidade para trás. E Deus ia dando para ela novos hábitos, uma nova mentalidade, um novo espírito para ajudar ela a ser uma pessoa agora diferente. Então é isso, família. Eu espero ter ajudado você a entender melhor aquilo que é o velho e o novo homem. E se você tem alguma dúvida ou quer comentar algo, não deixe de registrar aí embaixo. E eu espero também contar com a sua curtida, com a sua inscrição. Compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir. Na semana que vem, sem ser nessa na outra, nós vamos estar gravando o 3º capítulo do livro. Eu espero você aqui comigo, tá bom? E não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Um forte abraço.